Então vamos falar sobre alguns dos fatores que influenciam o preço do Bitcoin e como esses fatores se comportaram recentemente, inclusive com essa pequena emoção que foi esse último mês. E a propósito, chegou a plaquinha de 100 mil inscritos finalmente, só demorou quase tanto quanto o vídeo de 1929. Encheu o saco nisso, mas lembre-se de se inscrever no canal e vir aqui ver os vídeos. Eles geralmente saem 6 horas, hoje atrasou porque tinha um monte de coisa aqui e não tinha como, desculpa, mas vídeo sai às 6 horas da tarde, então você pode vir aqui procurar, se inscrever, ativar notificações, etc. Eu não gosto de ficar enchendo o saco disso, mas recentemente o YouTube mudou a forma como ele divulga os vídeos, então eu tenho que fazer isso. Foi mal. Mas, vamos lá, ao assunto, Bitcoin. Porque, junto com esse crashzão aí, que já é tradicional de janeiro, muita gente fala, ah, meu Deus, morreu, acabou a bolha, funeral, enfim, é coisa tradicional. E eu quero propor um teste para você ver se as pessoas estão quebrando ou não a primeira regra de investimentos. Que eu vivo falando, a primeira regra de investimentos é não investe naquilo que você não conhece. Então se alguém tá falando assim, ah, nossa, me ferrei lindamente, comprei lá, uau, o Bitcoin me enganou e tal, faz uma pergunta para esse sujeito. É um desafio. Fala, ó, eu quero que você me liste 3 fatores que sobem o preço do Bitcoin e 3 fatores que caem o preço do Bitcoin. Se quiser ser chato, você pergunta 5, mas acho que 3 você já vai quebrar as costas de quase todo mundo que conseguiu se queimar aí de novembro pra frente, porque a galera que não entende qual é os motivos por trás da valorização e desvalorização do Bitcoin, ou às vezes, muitas vezes, não entende nem sei o que o Bitcoin é ou entende, daí vai lá, se quebra e tudo mais, e depois fala, ah, o Bitcoin, enfim, sempre acontece. Mas isto posto, vamos ajudar você a responder essa pergunta para você entender qual é a ideia. E a ideia do Bitcoin, fundamentalmente, é ser um sistema de transferência de valor, um sistema monetário, um sistema que você consegue transferir dinheiro de um lugar para o outro, descentralizado, certo? Que você não consegue explodir ele para qualquer lugar, e criptografado, você não consegue alterar e corromper o negócio. Fundamentalmente, é esse o propósito da coisa, ok? E o que vai tornar esse sistema melhor ou pior? Bom, se ele faz isso melhor ou pior, simples, ok? Isso é uma das coisas diretas. E essa é a coisa curiosa sobre esse crash de preço de janeiro, que é, não no começo de janeiro, mas no fim de janeiro, assim, de maneira geral, e agora. Na verdade, o sistema do Bitcoin ficou melhor, quer dizer, os fundamentos melhoraram. Então, quanto o preço caía, os fundamentos melhoraram. Inclusive, isso precipitou uma alta ontem, e talvez hoje, descolando aí de 6 mil de volta para 8 mil e pouquinhos dólares, em parte por causa de uma notícia lá do governo americano que vamos abordar aqui, mas também porque muita gente talvez esteja percebendo essa valorização fundamental. Que é o quê? O que acontece? Eu falei sobre isso num vídeo que eu fiz, acho que fim do ano passado, sobre alguns dos problemas do Bitcoin, alguns dos problemas que o Bitcoin pode ter, e um deles é puramente congestionamento de rede, que é o seguinte, bom, se Bitcoin a ideia é você poder transferir valor de um lugar para o outro, de uma pessoa para outra, a rede tem que funcionar, certo? Você fala, pô, que estrada maravilhosa é essa que tá com congestionamento que você leva 3 horas para andar 20 metros. Aí não dá, né? Que é o que aconteceu com o Bitcoin em dezembro, em janeiro também. No fim de novembro já tá acontecendo. Quer dizer, taxas de transação subiram fantasticamente, chegaram a picar $50 e a rede chegou a ficar travada. Era 200 mil transações não confirmadas, uma desgraça. Isso melhorou, na verdade. Isso foi uma notícia boa, que o que aconteceu? Está sendo cada vez mais implantada uma tecnologia nova que saiu em cima do Bitcoin, que se chama SegWit. O SegWit, eu não vou tentar explicar tudo aqui, mas a ideia é o seguinte, o que é uma transação de Bitcoin? É uma transferência de dados. Você está mandando dados de um lugar para o outro e eles estão sendo escritos na blockchain. E você vai pagar uma taxa de transferência pela quantidade de dados que você está jogando. O SegWit permite que você jogue menos dados, ou seja, a transação vai ser mais barata, e como tem menos dados vai caber mais transações num bloco, ou seja, a rede descongestiona. E isso não é linear, então só porque você tem assim, dados reduzem 10%, não quer dizer que o congestionamento da rede vai reduzir 10%, de repente ele reduz mais. De repente, só porque você reduziu o tamanho 10%, o fato de você descongestionar a rede consegue cortar as taxas pela metade. Então não é assim linear, ok? E essa tecnologia foi lançada, o SegWit foi lançado, mas as pessoas têm que passar a usar ele, têm que adotar ele. E daí você tem a taxa de adoção do SegWit. E principalmente quem congestiona a rede mesmo são as exchanges, são as bolsas enviando grande quantidade de moedas de um lado para o outro ou para indivíduos, enfim, é isso que causa congestionamento na rede mesmo, especialmente a desgraça da Coinbase que não está juntando as transações deles, saco. Mas a adoção, na verdade, subiu bastante quando você para pensar a dificuldade, às vezes, que é para bolsas, especialmente implementar esse sistema. A adoção do SegWit subiu de mais ou menos um 10% que estava estacionado lá em dezembro para 16% agora. Aí você fala, poxa, mas 6%? Que lixo! Mas isso foi o suficiente para reduzir o número de transações penduradas, né, não confirmadas, de aí 200 mil para
30 mil. E, inclusive a taxa de transação caiu de $50 para 5, com 5% de adoção de Segwit. Claro, o volume caiu um pouquinho, o volume caiu um pouco de dezembro para agora. Caiu de 300 mil transações dia mais ou menos, quando estava lá no alto, para agora aí 230, 240 mil por dia. Ok, admitidamente isso aconteceu. Agora, a adoção do Segwit ajudou? Sim, ok, isso é bom. E, inclusive, boa parte dessas transações que caiu, você consegue ver nos gráficos das outras moedas, que não é que criptomoedas estão sendo menos usadas. O Bitcoin perdeu público para outras moedas. Então, o que aconteceu? Você vê que as transações médias por dia da Dash, da Litecoin, da Nano, né, que é a antiga Rayblocks, subiram, todas elas subiram. Então, o que aconteceu foi que, enquanto a rede do Bitcoin congestionou, algumas pessoas ficaram, tudo mais, alguém falou, tá bom, tchau, eu vou para outra estrada. O que pode até ser ruim para o Bitcoin, mas é bom para criptomoedas de maneira geral. Quer dizer, tá todo mundo aqui, é só que a galera agora tá diversificando. O que pode ser ruim no longo prazo para o Bitcoin, porque o Bitcoin pode acabar sendo derrotado, sim, mas para criptomoedas é bom. Então é bom entender esses fatores. Agora, isso é, sem dúvida, uma melhora na operação da rede. E para você ter uma noção, a Foxbit conseguiu, né, integrar o Segwit, fazer esse batch transaction batching e jogar tudo para frente. E eles conseguiram reduzir a taxa de saque, né, a taxa de uma transferência, basicamente, que eles estavam cobrando, em mais ou menos umas 10 vezes aí, só em fazer isso. Então foi uma coisa muito boa. Agora, imagina assim, se a gente saindo de 10% para 16% de adoção do Segwit. Se isso subir para, assim, 50%, cara, se uma alta de 6% foi responsável por essa limpada na rede, fazer a pista funcionar, se subir para 50%, aí você vai ter taxa de volta no chão, taxas baixas de volta, a gente pode voltar para $1, quem sabe, e sem pendências de transações, o que é muito bom. Quem não consegue entender isso, você fala assim, digamos assim, você fala assim, tô assistindo esse vídeo, mano, não entendi nada. O que vai ter gente que vai comentar isso. Tá, você tem dinheiro em Bitcoin? Tenho. Mano, o que você tá fazendo, cara? Honestamente, se você não entendeu essa parte, ou você volta e entende, ou vai estudar, ou fala, quer saber, vou tirar meu dinheiro aqui, vou investir numa coisa mais simples, sei lá, investir lá com a Urbi.me, que é investimento imobiliário, é a patrocinadora aqui no ar, shameless plug, mas você pode investir num negócio mais simples assim, beleza, vai, sei lá, ou vai estudar, vai perguntar pra alguém e tudo mais. Agora, você tá quebrando a primeira regra do investimento, você tá investindo naquilo que você não entende, aí não dá. E outro ponto que está melhorando a rede do Bitcoin, quer dizer, ainda um pouco indireto, ainda um pouco convoluto, é a tão esperada Lightning Network. Eu não vou também tentar explicar a Lightning Network aqui, é uma coisa muito longa, mas ela permite transações basicamente instantâneas a basicamente nenhum custo. E isso permite que você escale atualmente de 7 transações por segundo, que é o que a Bitcoin aguenta, para, sei lá, bilhões. É basicamente infinito. E o que acontece? Lightning Network está sendo desenvolvido, estão fazendo os negócios, tal. É um negócio complicado, é uma dor de cabeça desgraçada. Mas, o que acontece? Já existe um código, já existe um programa que não tá aquelas coisas, entendeu? É tipo uma carroça assim, só que só falta as rodas, entendeu? Só isso. Então o negócio não tá muito bom, admitidamente. Se você tentar rodar a Lightning Network como tá hoje, inclusive, você corre risco de perder fundos. Por isso que ela não tá pronta. Então, isso não é um problema do Bitcoin, isso é só um problema de você falar assim, tem um problema naquele prédio, qual é o problema? O prédio não tá pronto. Cara, vai ter gente falando isso, enfim. O fato é que, mesmo ela não estando pronta, já tem mais de 500 nodos rodando, quer dizer, é gente loucona falando, quer saber? Eu sei que não tá funcionando muito bem, mas só pela zoeira, ou talvez só pra brincar um pouquinho, eu já vou começar a colocar isso na hotnet, não na testnet, porque você tem uma testnet que não vale nada, que você pode só brincar lá e tudo mais, beleza. Mas o cara falou, vamos lá na hotnet, vamos ligar isso aí e vamos brincar. Então o que isso faz? O que isso cria um efeito possível que é o seguinte. Isso já tem, inclusive entre eu fazer a pauta e lançar esse vídeo aqui, já entrou até mais uns 50 nodos, quer dizer, tá crescendo rapidinho isso. Isso acontece o seguinte, quando a Lightning Network então sair, estiver pronta, você já vai ter possivelmente centenas ou milhares de pessoas que sabem implantar uma. Então talvez não seja que nem o Segwit que saiu e daí demorou, que né, a gente tá em 16% de adoção. Talvez o Lightning Network saia e de repente, já tem tutorial, todo mundo já sabe, e de repente o negócio começa a rodar mais rápido. O que é um sinal bom. Isso melhora a rede imediatamente agora? Não, mas é um bom sinal. É um bom sinal você ver que a galera já tá começando a manjar dos Kung Fu pra quando a disputa ficar pronta. Isso é bom. E outro ponto bom, é uma manchete que saiu recentemente, que a instalação de ATMs, de caixas de Bitcoin, tá subindo aí vertiginosamente. E além disso, você tem agora mais exchange saindo. Quer dizer, agora tem exchange pra todo lado também. Inclusive, uma das mais inovadoras agora é uma que tem um nome horrível, que é a KuCoin.
KU Coin, mas eles têm todo um sistema inovador lá diferente, que você tem que comprar os tokens deles, aí se você tá na bolsa, você consegue dividendos da bolsa, porque metade das moedas transacionadas vai para os detentores das moedas, o que é interessante. Então é um bagulho inovador aí, sei lá, a galera tá entrando mais isso. Mas o que isso significa? Significa que é mais ecossistema, ou seja, tem mais mercado, tem mais coisas para você fazer, brutalmente falando, com Bitcoin. E não só esses ATMs, mas mais exchanges, especialmente exchanges como a Foxbit, né, que faz depósito em caixa e tudo mais, significa que são mais pontos de contato com o mundo real, basicamente. Então, quer dizer, não tá só no mundo digital onde você tá fazendo um monte de coisa louca e os nerds que tem vão fazendo as coisinhas deles. Não, você tem mais pontos de contato, você tem uma superfície maior com o sistema financeiro atual, com as pessoas conseguindo comprar. O que é bom, claro. A gente teve essa queda aí e tal, um monte de gente se queimou, tudo bem. Mas no médio para longo prazo, isso significa mais adoção, mais usuários, mais demanda. Isso é bom. Agora, claro, do outro lado, a gente teve uma notícia, na verdade, bem ruim essa semana, saiu, que foi a Coinbase agora não vai mais aceitar cartão de crédito para compra de bitcoins, porque blá blá blá, vários problemas com as empresas de cartão de crédito, deu uns fuzuê lá, ok, não aceita. E isso é ruim porque, bom, se mais exchanges aumentam a superfície de contato, isso reduz a quantidade de superfície de contato, ou seja, é mais difícil você comprar bitcoin. Mais um anãozinho do mal no meu coração fica um pouco feliz de ver a Coinbase se ferrando. Por quê? Primeiro, né, tem esse negócio da Coinbase que não tá colocando as transações do Segwit, caga a rede toda, é um saco. E segundo, que eu tô desenvolvendo um índice, assim, relativamente informal, que eu chamo de alfaçômetro, que é, simplesmente, a proporção de volume da Coinbase por, digamos, a Bitfinex. Então você pega uma exchange onde é fácil entrar, onde você consegue comprar com cartão de crédito, ou seja, vai ter uma altíssima quantidade de iniciantes e pessoas ignorantes lá dentro, fazendo cagada ou faceando, proporcional a uma exchange que vai ter uma galera um pouco mais experiente, como por exemplo uma Bitfinex na vida. Então, inclusive, você vê isso, quando você tem movimentos no preço do Bitcoin que não fazem muito sentido, abre um analista de volume da Bitcoin, você vai ver lá a Coinbase gigantesca e a Bitfinex menor. Aí só ele fala, os alfaceiros entrando, isso vai dar uma conta, sabe? Então, assim, eu fico um pouco feliz que a Coinbase esteja pedalando um pouco. Porque, assim, dificulta para novatos entrarem. Mas daí força o cara a estudar um pouco, sabe? É aquela coisa assim, é bom você ter uma barreira de entrada baixa, né? Qualquer pessoa consegue entrar. Mas daí qualquer maluco consegue entrar e vai entrar todos alface lá louco de dezembro, fazer cagada, dá problema. Então é bom ter uma barrinha assim um pouquinho mais alta, que daí força o cara a estudar um pouquinho. Quer dizer, você tem uma adoção que pode não levar, digamos, 3 anos, vai levar 8, porque vai ter que estudar um pouco mais, mas a galera entra um pouco mais experiente. Agora o fato é que, sim, no curto prazo isso reduz a quantidade de pessoas que conseguem entrar no espaço das criptomoedas e comprar Bitcoin e outras moedas, tal, dificulta a entrada um pouquinho, beleza. Então assim, é uma coisa ruim, mas como eu falei, eu tenho uma vontade de falar assim, isso é 8 de 10 ruim e 3 de 10 bom porque sobe a qualidade média do mercado, sabe? Sei que é um pouco elitista da minha parte falar isso, mas assim, é verdade. Desculpa. Agora, o que a gente teve também, que não é um fator relevante, mas eu tenho que falar isso no vídeo, é uma série de manchetes aí nas últimas semanas que na verdade mostra o quanto de iniciante tem no mercado, que é, sei lá, a manchete, a Índia vai proibir crimes com Bitcoin. Aí agora, preço vai pro chão. Aí você percebe, e de novo, quando isso aconteceu eu falei, alfaçômetro, vamos lá, abre o volume, pronto, tava lá a Coinbase. Saco. E é verdade, não é... Faz acontecer. Porque você para pra pensar, peraí, qual é o peso da Índia no espaço de criptomoedas? Nada. Tá. Aí você olha e fala, não, mas pera, qual era a matéria? Bom, a matéria não é que eles estavam proibindo Bitcoin, que eles estavam querendo cair em cima de crimes de Bitcoin, mas daí você para pra pensar, mas pera, não tem como eles fazerem isso. Então é a mesma coisa assim que falar, tipo, governo brasileiro proíbe a maconha. Proíbe lá, campeão. Sabe, governos não conseguem impedir que maconha exista dentro de presídios. E isso não é só o governo brasileiro, isso é o governo americano, ok? Então, você fala, eles vão proibir o Bitcoin, vai lá, não, proíbe 2 vezes. Faz o seguinte, proíbe de novo e bota outra lei proibindo zoar, porque daí, entendeu? Porque é uma manchete que não significava nada, mas ainda assim o mercado vendeu. Aí só ele fala, tá bom, é alfaceiro, é gente que não sabe o que tá fazendo, vê isso e se desespera. Fala, China vai banir Bitcoin. China bane Bitcoin 3 vezes por mês, pô, que é isso? A galera, o preço responder a isso mostra ignorância de mercado. Agora, só para encerrar, né, que é aquilo que a gente começou falando, que é o fato de que, de novo, agora teve uma manchete, só que teve uma manchete que foi boa e subiu o preço do Bitcoin, e de novo revela
ignorância de gente iniciante no mercado, que foi o quê? Ontem teve uma audiência da SEC, que é o equivalente americano da CVM, né, a comissão que regula investimentos, tal, Securities Exchange Commission. Foi uma audiência da SEC lá no Senado, tal, em que foram falar das coisas boas sobre Bitcoin, sabe? Foram falar, isso aqui é bom, a gente não quer ferrar tudo. Teve até um discurso bom bonito de um cara lá falando, não, eu tentei fazer os meus filhos entenderem investimento, mas nenhum deles ligou, e eu achei isso uma desgraça, mas aí eu vi eles falando sobre Bitcoin recentemente e tal, e daí o primo dele estava explicando porque ele tem, e eu pensei, nossa, que bom, né, juventude aí comprando Bitcoin, vamos não destruir isso pelo futuro, vamos pensar nas crianças, sabe? Teve uns discursos bonitinhos lá, e isso parece ser positivo, porque você olha e fala, pera, então quer dizer que os Estados Unidos vão ter uma atitude mais positiva, ou no mínimo menos negativa, em relação ao Bitcoin, certo? Mas, cara, é um governo falando alguma coisa, dane-se, entendeu? Só porque eles estão falando alguma coisa, não quer dizer nada. Você não deveria levar isso. O governo falou sobre Bitcoin. Falou contra, ignora, e falou a favor, ignora também. Porque, de repente, assim, é a SEC, mas é um cara lá. Aí vem outro desgraçado lá da SEC falando, não, acho que é contra, bane mesmo. Alguém desautoriza o cara. Ou, sei lá, muda um cara, o cara é demitido por algum outro motivo, muda o cara, o outro cara resolve que é outra coisa. Ou, sei lá, ele fala isso e o Senado fala, legal, bonito. Cagamos, vamos proibir mesmo. Você não tem como saber, são muitos alvos diferentes e... sei lá, de repente o cara percebeu uma coisa e ele falou assim, pera, eu vou fazer uma audiência, né, eu sou, digamos, o regulador lá da SEC que falou isso lá no governo. Fala, pera, então manjei a gente fazer dinheiro. Eu compro Bitcoin pra caramba aqui, certo? Vou lá, falo bem pra caramba, Bitcoin sai de 6 mil pra 8 mil, aí eu vou lá, vendo, abro um short, vou no dia seguinte e falo, não, vamos proibir tudo. Caio, ganha uma puta grana. Pode ser que o desgraçado fez isso. Eu não acho que é provável que ele fez isso. Mas ele pode ter feito isso. Então... cuidado com isso, sabe? Se algum governante, se algum estado tá falando alguma coisa sobre Bitcoin, de maneira geral, desconsidere. Então, eu sei que essa manchete recentemente foi boa e ajudou o preço, mas já passa. Não se ligue muito nisso. Mas, por esse vídeo é isso. Links na descrição para alguns dados que eu falei links estarão na descrição, né? Por esse vídeo é isso, tá bom, tchau.